E finalmente temos uma excelente notícia dentro do Corinthians. A atacante Pedro Rocha, jogador que está tendo seu nome ligado ao Corinthians nas últimas semanas, não deverá renovar contrato com a equipe do Remo. E o paredão Hugo Souza admitiu uma postura diferente do Corinthians na Copa do Brasil, comparado ao Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do paredão Hugo Souza, que admitiu que a postura do Corinthians no Campeonato Brasileiro foi diferente da maneira que o Corinthians se comportou em campo jogando pela Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro já acabou para o nosso timão, 38 rodadas já se foram e mais uma vez o Corinthians terminou a competição nacional de forma vergonhosa, apenas 47 pontos na 13ª colocação, sem conquistar uma vaga, pelo menos a pré-Libertadores. Mas ainda o Corinthians tem 2 jogos importantíssimos pela Copa do Brasil, 2 decisões contra o Cruzeiro, que vale vaga para a grande final da competição. A partir de quarta-feira, depois de amanhã, o Corinthians vai iniciar essa disputa contra o Cruzeiro. O primeiro jogo será em Belo Horizonte e no domingo, dia 14, a decisão final será na nossa casa. E o Corinthians absolutamente está se preparando e muito para esse jogo. Tanto é que nas últimas rodadas do Brasileirão, o Dorival poupando atletas e nos trabalhos, aliás, após os trabalhos dessa segunda-feira, dia 8, o paredão Hugo Souza concedeu uma entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava e admitiu que a postura na Copa do Brasil é diferente da que foi no Campeonato Brasileiro. Vamos para as palavras dele. Erradamente da nossa parte, mas a nossa postura em jogos de Copa é totalmente diferente. Isso traz uma segurança muito grande, pelo menos para mim, de saber que nesses jogos a gente vai entrar com mentalidade de que não pode ter erros, é erro zero, e que se acontecer, a gente estar preparado para passar por cima disso. A mentalidade é a melhor possível, porque a gente sabe que tem totais condições de disputar essa final e ganhar esse título. Então, o paredão Hugo Souza admitiu que o nível de confiança na Copa do Brasil é bem maior do que o Corinthians tinha durante as rodadas do Campeonato Brasileiro. Minha opinião quanto a essas palavras do Hugo Souza é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de competições com formatos diferentes. Por exemplo, o Corinthians disputou até aqui na Copa do Brasil 6 jogos e foram 6 jogos eliminatórios. Primeiro jogando fora de casa e o segundo dentro de casa. Foi assim contra os 3 adversários que nós jogamos até aqui. Primeiramente foi o Novo Horizontino, depois o arquirrival Palmeiras e na sequência o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, a competição são pontos corridos. Absolutamente tem que ser tratado cada jogo como uma final. Mas, infelizmente, nesse ano de 2025, o Corinthians parece que não teve esse entendimento, porque em 38 rodadas tivemos mais derrotas do que vitórias, foram 12 vitórias e 15 derrotas, e infelizmente uma posição na tabela que ficou muito longe do que o Corinthians deveria ter ficado. O Corinthians tem que brigar sempre pela parte de cima da tabela, e ainda mais com os custos elevadíssimos do futebol. Agora, resta a Copa do Brasil para tentar salvar o segundo semestre. No primeiro ganhamos um Campeonato Paulista e parece que muitos se apegaram somente àquele título. Agora vamos ver qual será a postura que o Corinthians terá na quarta-feira diante do Cruzeiro, jogando fora de casa, se nós veremos dentro de campo esse nível de concentração maior que o paredão Hugo Souza disse como prática nesse jogo contra o Cruzeiro. Lembrando que algumas semanas atrás perdemos feio para o Cruzeiro no mesmo Mineirão.
E agora vamos falar sobre informação que garante que o atacante Pedro Rocha, que está sendo sondado pelo Corinthians, não vai renovar o seu contrato com a equipe do Remo. Será que com isso o Corinthians deve fechar com o jogador? Conforme estamos acompanhando, a temporada 2025 já está acabando. O Campeonato Brasileiro já encerrou no último domingo, dia 7 de dezembro. Para o Corinthians ainda restam compromissos pela Copa do Brasil. Temos 2 jogos confirmados contra o Cruzeiro, dias 10 e dia 14 de dezembro, jogo de ida e jogo de volta. E se avançarmos para a final, o último jogo da final deverá acontecer no dia 21 de dezembro, absolutamente que queremos ir até essa data. Com a temporada encerrando, claro que começam-se as movimentações do mercado da bola. O atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 15 gols e ainda 8 assistências jogando pela equipe do Remo, está tendo seu nome ligado ao Corinthians já há algumas semanas. O jogador que tem contrato com o Remo até o final dessa temporada não deverá renovar o seu contrato. Pelas informações do GE, o Remo já gastou todas as tentativas para tentar renovar o contrato com o jogador e não teve acordo. E absolutamente que o nome dele volta à tona em um Corinthians em que já se teve informações que o Corinthians chegou até a fazer proposta ao atleta. Mas, por enquanto, pelo que se fala, o Pedro Rocha pode estar perto, na verdade, da equipe do Coritiba. Informação do mesmo GE. O Corinthians sonda o jogador, mas devido às dificuldades para contratações, principalmente estar com o Transferban, por enquanto fica difícil falarmos em qualquer avanço do Corinthians com o jogador. Como eu disse a vocês, foi o artilheiro da Série B. Então, pelas informações do GL, não vai renovar com a equipe do Remo e nesse momento está próximo da equipe do Coritiba, mas ainda não tem nada fechado dentro do Corinthians. Há quem diga que o Timão segue firme de olho no jogador. A minha opinião quanto a essa informação envolvendo o Pedro Rocha, que ele não vai renovar com o Remo e pode estar próximo de um acerto com o Coritiba, é a seguinte. Primeiramente, o Pedro Rocha acaba dividindo opiniões em relação ao Corinthians, só que, pelo que eu percebi, uma maioria não gostaria que o Corinthians fechasse com o jogador por não valer a pena utilizar como parâmetro apenas a Série B. Tivemos informação como, por exemplo, do jornalista Samir Carvalho, que o Corinthians já havia feito uma proposta pelo Pedro Rocha. Tivemos também uma informação de um jornalista que cobre a equipe do Remo, Nelson Torres, que o Corinthians havia oferecido R$500 mil ao jogador, um contrato de 2 anos. Então as informações elas acabam evoluindo. Enfim, o Corinthians não tem condições de contratar nesse momento pelo fato de estar com o Transferban, a não ser que tivesse alguma conversa com o atleta, os seus representantes, e ele ficasse esperando, mas sem garantia de que as coisas seriam resolvidas. Enfim, a minha análise é a seguinte, como eu falei para vocês em outros vídeos, não dá, claro, para ficar se apegando ao Pedro Rocha do parâmetro que ele teve nesse ano. Só que se o Corinthians conseguisse um contrato com valores não altos, significativamente, na minha visão, valeria a pena. E volto a dizer, o Corinthians, quando conseguir se livrar do Transferban, que eu particularmente fico muito preocupado com isso, o Corinthians terá que ter uma cautela muito grande para fazer contratações. O Corinthians vai ter que analisar muito antes de fechar com qualquer jogador para não deixar o elenco recheado de jogadores que não consigam resolver os problemas. Enfim, a informação é essa, que ele está quase fechando, que ele está próximo de acerto, mas não é com o Corinthians e sim com o Coritiba. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre boa notícia, aliás, ótima notícia, excelente notícia. Finalmente temos grandes novidades, podemos colocar assim, porque o atacante Yuri Alberto e o meio-campista Rodrigo Garro treinaram normalmente com bola e devem voltar ao Corinthians já no jogo de depois de amanhã
contra a equipe do Cruzeiro. O Corinthians acabou ficando sem seus principais jogadores nos últimos jogos, como tivemos, por exemplo, o atacante Memphis, que depois do clássico contra o São Paulo, ele acabou tendo uma entorse no joelho e ficou de fora dos jogos até o jogo contra a equipe do Juventude, que marcou a despedida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ele jogou alguns minutos. O Yuri Alberto, que teve uma sobrecarga no músculo adutor depois do jogo contra a equipe do Botafogo, perdeu também os últimos jogos. E além do meio-campista Rodrigo Garro, que teve um estiramento no músculo solear, acabou também ficando de fora dos últimos jogos, e absolutamente que a principal preocupação estava envolvendo com a Copa do Brasil. Na questão do Memphis, ficamos tranquilos com o retorno dele no jogo contra a Juventude, como eu disse, despedida do Brasileirão, e claro que as dúvidas estavam voltadas para Rodrigo Garro e Yuri Alberto, mas temos uma grande novidade em relação a esses jogadores. Por quê? Porque eles treinaram normalmente com bola nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro, e devem voltar ao time na semifinal contra o Cruzeiro, pelo menos é o que garante o GE. Lembrando que a partida contra o Cruzeiro, primeiro da semifinal da Copa do Brasil, o jogo de ida, será depois de amanhã, quarta-feira, dia 10, às 21h30, no Mineirão. Nesta segunda-feira, o Garro e o Yuri trabalharam no treinamento tático, comandado pelo Dorival Júnior. Ambos treinaram na equipe titular em boa parte das atividades, mas depois foram sacados em determinados momentos para o famoso controle de carga. O Corinthians já tinha uma confiança maior no retorno do Garro para esse jogo contra o Cruzeiro, mas o Yuri Alberto mostrou uma boa evolução e também deverá estar à disposição para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro. Então, com o Memphis já retornando, Yuri Alberto e Rodrigo Garro já também evoluindo nas suas recuperações, absolutamente que finalmente posso dizer para vocês uma grande novidade, uma excelente notícia envolvendo esses jogadores. Apesar de não estarem nas suas melhores fases, sabemos que são atletas decisivos e que podem nos ajudar muito nesses jogos decisivos. A minha opinião, quanto ao Rodrigo Garro e o Yuri Alberto terem trabalhado normalmente com bola nessa segunda-feira é a seguinte: que grande notícia, que grande novidade, uma excelente notícia. Finalmente podemos dizer que temos uma excelente notícia depois de um último jogo de Campeonato Brasileiro que deixou todos nós corintianos preocupados, claro, pensando nesses jogos contra o Cruzeiro. Então você ter uma expectativa de retorno desses jogadores, absolutamente que o nível de confiança para que o Corinthians possa superar o Cruzeiro acabe aumentando. Claro, estamos falando do Yuri Alberto, que está em uma fase complicadíssima. O Rodrigo Garro também não vem nada bem, principalmente pelas lesões, tanto o Garro quanto o Yuri tendo problemas de lesões nessa temporada. O Memphis, que também teve muitas lesões nessa temporada 2025, mas estamos falando de 3 jogadores que, estando em boas condições físicas, conseguem ser eles são os diferenciais para a equipe, sabemos disso. Então, absolutamente que depois dos problemas que eles tiveram, o Memphis, depois do clássico contra o São Paulo, que ele marcou um golaço, o Garro e Yuri, depois do jogo contra a equipe do Botafogo, eles que acabaram perdendo, por exemplo, os jogos contra a equipe do Fortaleza, perderam jogo contra a equipe do Juventude, absolutamente que se preparando para esse jogo contra a equipe do Cruzeiro. Então tomara que realmente eles evoluam ainda mais e que possam já iniciar o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. Volto a dizer, eles são muito importantes para a equipe. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Paredão Hugo Souza, admitindo uma postura diferente do Timão na Copa do Brasil do que foi no Brasileirão 2025.
E quanto ao Pedro Rocha, informação que ele não vai renovar com a equipe do Remo, mas está próximo de acerto, mas não com o Timão. O que vocês pensam? Gostariam que o Corinthians entrasse na disputa por ele? E quanto a essa informação, que para mim, finalmente, uma grande novidade, uma excelente notícia, Garro e Yuri Alberto treinando normalmente com bola e devem jogar contra o Cruzeiro no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O que vocês pensam em relação a esses dois jogadores? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!